Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião. Bem-vindos ao primeiro Sonocast. Sim, aqui estamos eu, Carlos Roncone e Luiz Kruzielski, para falar para você sobre áudio, som, vídeo, imagem e outras bobagens por aí. Tudo que for relacionado ou não. Só pra gente começar assim, quem é você, Carlos Belmiro Roncone, o mestre, a lenda, a lenda viva que está aqui na minha frente? Não, lenda viva é uma coisa meio estranha. O mito, né? É o mito. Já procuraram o que era mito no Google e acharam, né? Então, lenda também procuraram e acharam, mas tudo bem. Eu sou um engenheiro de áudio que trabalhei vários anos na TV Globo e antes disso na Som Livre como engenheiro de gravação. Sou formado em cinema pela Universidade de Gama Filho e gosto muito de som e imagem. Você aprendeu sua vida acadêmica veio lá dos Estados Unidos, né? Eu fiz engenharia eletrônica, fiz colégio técnico, engenharia eletrônica e depois eu fui para os Estados Unidos para estudar áudio. Fui na Institute of Audio Research, fiquei 1 ano e meio lá e aí voltei para o Brasil para trabalhar. Mas antes disso você também era pianista, correto? Mas não exercia como músico, eu era técnico eletrônica, né, e tocava nas horas vagas. Tinha uma bandinha que era eu, meu irmão e um amigo. E a gente tocava no hotel em São José dos Campos nos fins de semana por conta do jantar. Entendi, mas isso que você tinha, que idade na época que você fazia isso? 23, 24 anos. Essas desventuras com a banda. Exatamente, com a Também banda. vale ressaltar aqui, o Roncone é a única pessoa que eu conheço que é um técnico de foguete realmente. Quando eu estudava, fazia engenharia, depois do colégio técnico, eu fui trabalhar no Instituto de Atividades Espaciais, em São José dos Campos, e lançava foguete na Barreira do Inferno. Então, Barreira do Inferno? Barreira do Inferno, lá em Natal. A gente ia para Natal para lançar foguete na Barreira do Inferno. E nessa época eu sofri o único incidente aéreo da minha vida, que foi numa ida de Natal para Noronha. O avião pifou, um motor pifou, e aí aquela correria dentro do avião e todo mundo gritando. Tinha uma senhora que era mulher de um oficial que ia de carona, começou a chorar, berrar, e o capitão simplesmente falou: gente, tem 2 opções, ou a gente vai até até Noronha, desce lá e fica esperando a bomba de óleo que pifou, vamos ficar lá uma semana, ou a gente volta para Natal e conserta o avião Natal. Isso o avião caindo? Não, isso o avião voando. O avião não cai. Quem cai são outros motivos. Mas o avião estava voando em segurança com o motor só bandeirante, avião bandeirante. Ele era bimotor e um parou. Parou. Era o primeiro, na realidade esse bandeirante era o número 002 de linha. Foi o segundo avião fabricado. E a gente voava nele constantemente para as barreiras lá para cima, para as bases aéreas lá do Nordeste. E aí, obviamente, todo mundo preferiu voltar para Natal, que não tem nada para fazer em Fernando de Noronha naquela época, então não era nem atração turística, era fechado. Então a gente voltou. Mas nessas desandanças da minha vida, né, já passei por várias coisas desse tipo. Então eu soltava foguete e tocava piano. Muito bem, é uma boa combinação. Nessa ordem. Entendi. Não necessariamente as duas coisas ao mesmo tempo também. Não. E agora, Luiz, me conta a tua história, cara. Você tem muita história também, pô. Um cara viajado, um cara que já conhece aí vários continentes. Diz aí. Porque eu comecei tocando violão, né? Muito pequeno. Tinha 4 anos de idade. Mas me diga de onde você começou, que lugar? Eu sou de Curitiba, do Paraná. Isso. Aquela que Iritiba é o fim, né? Isso. Iritiba significa do mundo. Exatamente, do mundo. Desculpa, uma cidade cosmopolita. Errei a piada. Cosmopolita. Cosmopolita. Né? Eu comecei a estudar violão porque eu via minha mãe tocava na igreja e tal, eu via ela indo para aula, meu irmão também, ele já era um pouco mais velho. E eu queria fazer isso também. Eu falei, eu também quero isso aí. Daí minha mãe colocou para estudar violão. Comecei a estudar violão clássico. Nisso eu peguei apreço pela música, que eu acho que é uma coisa bem natural para quem gosta de áudio. É essa parte de música, assim. Acho que 90% das pessoas
ou já foi músico, ou é músico, ou vai ser. enfim, gosta de andar com os músicos, que no caso são os bateristas, né? Os bateristas é amigo do músico. E nisso eu fui pegando gosto. Eu nunca quis trabalhar diretamente com música, né? Assim, nunca tive a intenção de ser um compositor ou de ser um performance. Mas você é um excelente violonista. Não, eu sou ruim. Se eu fosse bom, eu tava tocando. A mesma coisa aconteceu comigo. Não era um excelente pianista, mas tocava. Aí, só que eu gostava muito mais dessa parte, assim, o meio, não o fim, né? Não o produto fim. Eu gostava do meio ali. Como é que era feito aquele som, como é que era produzido aquele som. Então eu gostava do equipamento, de gravação, de acústica. Eu lembro que quando eu estudava num conservatório de violão, e um dia um dos alunos da minha professora de violão, ele tinha uma produtora de jingles musicais. Ele estava querendo uma voz de criança e eu cantava também, né? Aquelas crianças cantoras chata. E aí eu fui no estúdio dele para gravar um jingle que ele tinha chamado. Obviamente minha voz não foi aceita. Mas eu acho que fiquei... O sotaque de Pato Branco? Esse sotaque bonito que tá aí no seu ouvido. Mas eu fiquei fascinado pela quantidade de botões que tinha, e eram daquelas máquinas de rolo e tal. E assim, pra mim, parecia como posso dizer assim, um painel de uma espaçonave, né? Então, putz, achei aquilo muito legal, assim. A gravação em si foi horrível, mas o fascínio que eu peguei ali foi muito legal. E aí que eu comecei a estudar isso. Aí, logo em seguida, quando eu estava terminando meu vestibular, meu segundo grau, ensino médio, apareceu um curso novo na Federal do Paraná, que era produção sonora, que era justamente voltado para... é mais ou menos parecido com o que é a produção fonográfica aqui no Rio de Janeiro, só que era um pouco mais com viés computacional, de composição voltado para composição voltado para tecnologia. Então você tinha bastante coisa de acústica, tinha bastante coisa de tecnologia da música, né? Música concreta. Música concreta, assim, ia até... dependia muito da época do curso, né? Então, cada professor tentava puxar para o seu lado. Então, eu tive o professor que era o Rodolfo Coelho, que era um dos nomes grandes, fortes no Brasil de música eletroacústica, né? Então, ele tentava puxar para esse lado dele, mas que foi um bom exercício. E nisso que eu acabei o curso, eu queria continuar estudando isso. Eu não tinha aqui no Brasil algum lugar que você pudesse continuar nessa área, né? Principalmente nessa área mais técnica, mais voltada para gravação. E eu consegui uma bolsa para estudar no Japão, na Universidade de Artes de Tóquio, que é uma das mais tradicionais do Japão. Assim, ela é equivalente no Japão ao que é a Giuliani nos Estados Unidos, né? Então, o pessoal tenta muito para entrar lá, principalmente instrumentista, assim, vários anos e não consegue. Eu fui pela porta da lateral, né? Que é nessa parte de áudio, então entrei mais fácil, peguei uma bolsa do governo japonês e lá fiz meu mestrado e fiz meu doutorado, e principalmente a gente trabalhava muito com gravação de música clássica, que é uma coisa que eu acho que foi a melhor coisa para mim, porque ela apurou o ouvido de uma maneira que eu acho que eu não conseguiria de outra maneira. Sim, então nós estamos falando com o doutor Luiz Krzyzewski. Isso, doutor Luiz Krzyzewski. Doutor Luiz Krzyzewski. Qualquer coisa é virose. Virose. Sabe, mas a minha paixão também começou mais ou menos parecida com a sua, porque quando eu estava ainda terminando a faculdade, eu já fazia piano bar todo dia. Eu saía do CTA, né, do Centro Técnico Espacial, tinha um hotel ali em frente, eu saía às 5 horas, passava no hotel, fazia piano bar de 5 a 6 e ia para a faculdade à noite, né? Estudava na Fundação Vale Paraibano. Mas nesse inteirinho parecia um festival na minha cidade, o pessoal queria gravar, e a música, tinha que gravar uma música e tal, e alguém fez contato com o estúdio em São Paulo, e eu, como era um dos compositores e um dos arranjadores, entre aspas, da música, eu fui junto. Eu toquei piano, foi a primeira vez que eu toquei no Fender Rhodes, que eu achei a coisa mais deliciosa. E foi a primeira vez que eu tive contato com o estúdio de gravação. Foi no antigo Estúdio Adorado, com o Gatão, técnico Gatão.
Ele que mostrou para mim tudo lá, como é que funcionava e tal. A partir daquele dia também eu falei, não, eu quero isso, eu quero aprender essa coisa aí. E aí eu juntei tudo que eu tinha, apartamento que eu tinha acabado de comprar, estava na planta, construindo ainda, vendi meu som, vendi meu sistema de equipamento de Super 8, meu carro e fui embora. E isso daí leva para a gente, é uma pequena introdução que foi sem ser proposital, mas é proposital para o tema de hoje. O tema de hoje é ensino e educação em áudio. Isso. Como é que você aprende a trabalhar com áudio, né? Fora, assim, lógico, o autodidatismo é uma vertente importante, mas como é que a pessoa pode buscar mais informação de uma maneira mais acadêmica, mais consistente, uma coisa que possa realmente direcionar ela para o mercado de trabalho, ou até mesmo dar acesso à ferramenta dela para tanto trabalhar com áudio como gravação de som, gravação de música, áudio para televisão, trabalhar para game, para acústica. Como é que você que uma vertente mais técnica, mas não menos importante, e uma coisa que é muito, como é que eu posso dizer, carente no Brasil, que é pessoas que saibam realmente de acústica, né, uma acústica mais aprofundada, onde que a pessoa pode ir se especializar e saber como trabalhar com som, como trabalhar com áudio. E assim como a gente comentou, que o nosso começo foi semelhante, apesar de ter uma diferença tremenda. Eu fui para lá em 81, o Luiz esteve lá já há pouco tempo, ele voltou de lá, 6 anos? Faz 6 anos. 6 anos que ele voltou. Eu já fui há 30 anos, mais de 30 anos atrás, quase 40 anos atrás. Então, ainda tem essa necessidade de você procurar, né, um caminho, procurar um lugar para você aprender. Graças a Deus, depois nesses últimos 40 anos, eu vi que o áudio no Brasil se profissionalizou muito, né, através de várias iniciativas aí particulares. Mas em termos de instrução normal, acadêmica, não tem muita coisa, né? Ainda você depende muito da vontade, né? Da vontade da pessoa querer aprender, da disponibilidade de alguns fornecedores que, obviamente, para ajudar na venda do equipamento e do produto, ele tem que ensinar a pessoa a usar, né? Então, é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Você não tem uma educação formal, né, Luiz? É uma coisa também, eu acho que é até a forma com que se formou o mercado de trabalho aqui no Brasil, né? No amadorismo e na improvisação. Exatamente. Era o cara que tinha uma banda, que muitas vezes o cara era o próprio músico da banda e ele queria fazer o som dele, que faria tocar com a banda num ambiente um pouco maior. E nisso ele precisava de som, começava a comprar as caixas, começava a comprar uma mesa, principalmente até o início dos anos 90, que era aquele equipamento que era basicamente nacional. Então era tudo, ou era muito, muito caro, que era importado, ou era um equipamento de uma qualidade, digamos assim, discutível, né? Discutível, tremendamente discutível. E nisso ele ia aprimorando ali com o que ele tinha e era na tentativa e erro, né? E tinha também muita orelhada, né? Então o pessoal que achava que sabia, que passava para o cara que achava que estava aprendendo, e assim sucessivamente até... Isso acontece um pouco até hoje, mas graças a Deus as pessoas que gostam, né? Que gostam realmente, eles tomaram a frente, e hoje em dia você tem muito mais profissionais formados. Mas exatamente surgiu como o Luiz falou, aquele cara que era um músico, que tinha um som na cabeça e queria fazer aquele som virar realidade, e foi atrás. A maioria dos técnicos, dos donos do estúdio que eu conheço, são realmente músicos e vieram dessa área. Você tem o Oswaldo Malaguti, por exemplo, que era dos Folhas, isso na década de 70, ele construiu o estúdio lá, o dele em São Paulo, para isso, para gravar as músicas da banda dele, né? E foi um sucesso. Até hoje o Mosh é um dos melhores estúdios do país. Isso sem falar, obviamente, no fenômeno que aconteceu no início dos anos 2000, final dos 90, né? Que foi o início do home studio, né? Exatamente. A pessoa conseguir produzir em casa um material de qualidade excelente, no que... Antes você precisava de um equipamento de milhões de dólares, literalmente, e você conseguia fazer isso com um PC, uma interface e um gravador ali, muito mais simples.
E é exatamente o que acontece hoje. Por exemplo, o barateamento do custo dos equipamentos, né, ajudou muito mais a formar esse pessoal, né? Por outro lado, tirou um pouquinho vamos dizer assim, da experiência de uma gravação acústica, de alguma coisa mais rebuscada, mas trouxe, né, por exemplo, hoje a gente não estaria fazendo esse podcast aqui na sala do Luiz se não fosse assim, essa facilidade, porque a gente teria que estar numa rádio, com equipamento, com microfones, com sala apropriada e tal, mas nós estamos aqui na sala de jantar dele, aqui sentado, conversando sobre áudio. Né, Luiz? Até você pode haver ter umas crianças gritando ao fundo. Mas isso faz parte. E isso todo local tem tem um som específico, né? Então, o fato de você gravar em um apartamento tem que ter crianças gritando ao fundo, senão não é um apartamento. E cachorros latindo também. Não tivemos nenhum até agora. Espero que não tenha. A gente põe na pós. Isso. Outra questão também foi o advento da internet, né? Olha, esse negócio chegou para ficar, hein? Chegou para ficar. Chegou para ficar. Eu lembro quando comecei, eu recebi o primeiro, foi até Maíton Bahia que me deu. Maíton Bahia me deu um disquete de 3,5 polegadas, né? Acho que a maioria das pessoas nem sabe mais o que é isso. E tinha uma música. O disquete de 3,5 polegadas tinha capacidade de 1,5 megabytes. Tinha uma música formatada em MP3. Foi o MP3 que abriu as portas da internet para a música, né? Com compactação de arquivos de áudio para você poder transmitir rapidamente. Hoje muita gente nem se lembra, mas a internet já foi discada uma vez, né? A internet já foi discada com modems, velocidades baixíssimas, né? Você tinha que esperar até meia-noite para poder ficar mais barato a conta do telefone. Então, de madrugada, ficava todo mundo na internet. E tinha esse barulho clássico e bonito que todo mundo lembra. Né? Exatamente. E eu acho que mais importante do que isso foi, assim... buscar informação ficou uma coisa muito mais fácil. Sim, né? Muito mais segura também. Mas, em compensação, muitas informações erradas, muitas informações enganosas. A questão ficou... não você ter acesso à informação, mas você saber filtrar... que informação é correta, exatamente. Né? Fake news é antigo. Exatamente. Fake news não é moderno. A internet conseguiu juntar as pessoas com interesses comuns, inclusive os idiotas. E nisso, eu acho que... Eu sei que, assim, parece um papo de velho, mas, assim, né? E eu acho que esse papo que a gente está falando aqui tem muito disso de... Não, isso aqui no meu tempo era tudo mato e precisava de um microfone, não sei o que lá, e aí fazia quem quer. Mas uma questão de 10 anos atrás, você não tinha informação na internet de você saber como gravar um instrumento, como trabalhar com áudio de maneira confiável. Então, eu lembro que quando eu comprei aquele livro Modern Recording Techniques, eu fiquei muito feliz, porque aí eu ia saber como posicionar o microfone num piano, porque tinha lá os exemplos e tal, né? O duro era achar um piano para posicionar o microfone. Não, mas se eu um dia fosse gravar um piano, era só abrir o livro e estava ali escrito, né? Sim, sim. O acesso à informação ficou muito mais fácil, mas você saber... se você botar um tutorial de como microfonar um piano no YouTube, você acha vários, principalmente se você botar em inglês. Mas quais desses realmente funcionam? Exatamente. Talvez o que eu tenho escrito no livro ali ainda funcione melhor do que 90% desses tutoriais. O livro ele se baseava em uma coisa muito prática e muito fundamentada. Quem escreveu foi um cara que tinha, exatamente, sei lá, 40 anos de técnica, não só de teoria, mas de prática nisso. Porque né? publicar um livro ainda leva tempo e tem que ter uma certa qualidade para ser publicado. Né? Exatamente. Não é como a internet que aceita qualquer coisa que se escreve. Mas então, a gente hoje está localizado no Rio de Janeiro. Se a pessoa está aqui no Rio e ela quer assim, eu quero trabalhar com esse negócio de áudio, esse negócio é bom, eu quero gravar, editar podcast, eu quero aprender. O que ela pode fazer, Roncone? Bom, hoje em dia você tem, fora a internet, né, onde você tem que pesquisar e realmente filtrar aquilo que vale e o que não vale. Né? Depois a gente pode até colocar uma lista aí de podcasts e de sites que tem alguma coisa de valor. Você tem poucas escolas, né, que fornecem treinamento. Uma delas é o IATEC, Instituto de Artes e Tecnologia, né, e que fornece um curso nível técnico, né,
e que é interessante que você pode fazer o curso, o segundo grau em qualquer escola, depois vai lá, você faz só as partes técnicas, né, as matérias técnicas e sai com um diploma de terceiro grau técnico. E você tem, no nível de universidade, você tem a Estácio com curso de produção audiovisual e produção musical. Produção musical encabeçada pelo Maíton Bahia, e a produção audiovisual, eu não sei quem está hoje em dia na direção, porque muda de vez em quando. Qual que é a diferença entre um curso técnico e um curso universitário de áudio? Eu diria assim, praticamente não deve ter muita diferença, mas os requisitos, as exigências no curso universitário tem que ser maior. O tipo de conhecimento, de bagagem cultural que você tem que ser maior. Você aprende... Eu falei que ia ter cachorro hoje. O cachorro, aí. Eu falei que ia ter cachorro hoje. Eu falei, lá em casa também... Casa de Espeto Ferreiro de Pau. Exatamente. Quando você tem um nível universitário, você exige mais do aluno a ter conhecimentos anteriores e mais profundos, tipo na história da música, né? Por exemplo, produção musical. O cara tem que saber muita coisa de música, tem que saber, não necessariamente tocar um instrumento, mas tem que conhecer um instrumento, ele tem que saber a história da música, ele tem que saber a história da arte. Né? A mesma coisa acontece quem vai para o cinema. Quem faz um curso técnico de produção musical ou produção de audiovisual, ele está mais interessado na parte prática, né? Em aprender aquilo que ele vai usar, sem saber a história, sem saber o motivo, sem saber a razão. E eu acho que uma coisa que é importante nisso que você falou é a pessoa, ela tendo esse passado, digamos assim, essa carga cultural, ou até mesmo, ela consegue criar em cima de uma situação que ela não viu antes muito mais facilmente do que uma pessoa que só tem um curso técnico, né? Ela tem, digamos assim, ela tem uma base mais forte, e com essa base mais forte ele consegue, partindo da base, ele consegue traçar um caminho novo. Ele vê várias saídas, né? Se você tem uma experiência de coisa que você já viu na vida, você consegue ter várias saídas para aquilo que você para aquele problema. Né? Se a pessoa sempre andou num caminho só, ela não vai ter outras visões. Né? Então, ela às vezes não sabe como resolver. Eu vejo muito isso, por exemplo, na minha época, para falar do chavão, ou seja, quando eu fui estudar áudio, em Nova York, eu fui numa escola que era o Institute of Audio Research, e lá a parte prática era muito levada a sério, né? E a gente gravava em fita ainda, né? Fita de 2 polegadas, 24 canais. Então, o que a escola fazia? Ela chamava bandas que queriam gravar demos, né? E a gente gravava. Quer dizer, a banda não pagava nada pelo estúdio, mas saía de lá com o material dele gravado, né? Para poder mixar onde quisesse. E a gente tinha a prática, a gente sabia como microfonar uma bateria, aprendia como microfonar uma bateria, onde é que saía o som da bateria, você ouvia o som do instrumento primeiro, né? Hoje em dia, com samples, com baterias eletrônicas e tudo mais, a pessoa desaprendeu a ouvir sons. Então, o cara abre uma sessão no Pro Tools, a primeira coisa que o cara falar é colocar um monte de plugin, e às vezes nem precisa, porque você está tratando um som que não precisa ser tratado, ou precisa ser tratado de outra maneira, ou poderia ter sido resolvido na captura. Que é sempre muito melhor do que é sempre muito melhor. O concerto nunca vai ser melhor do que o... De jeito nenhum. O concerto sempre é um remendo. E remendo sempre tem problemas. Várias vezes apareceram para mim coisas assim, por exemplo, áudios gravados com a câmera em primeiro plano, mas o áudio vazado com câmera de celular. E aí você não tem o que fazer. Você está pegando a reverberação toda da sala. Como é que você vai tirar essa reverberação? Não, dá para dar um jeito ali, ó. Eu gravei um negócio aqui, vê que você pode fazer aí para mim. Aí você tenta fazer o melhor não fica bom, o cara ainda reclama. E o cara fala, puta, você não sabe nada dessa merda. Exatamente. Ou seja, então assim, ouvir é a melhor coisa que tem, né? E para a gente ouvir, a gente tem que também estudar, saber aquilo que vai ouvir. Saber reconhecer o som de um instrumento bom, de um instrumento, saber qual a diferença, tá? E isso vem muito do estudo, do aprendizado, né? Da experiência de você poder ter chance de trabalhar, de fazer, seja ela numa escola ou seja ela numa coisa prática, né? Num estúdio, num lugar assim. Então, assim, aqui no Rio você tem essas 2 opções, que seria fazer um curso de nível superior de produção musical ou produção audiovisual na Estácio, ou fazer um curso nível técnico no IATEC, que são
cursos que dão certificado. Tem o IAV também aqui no Rio, né? Não, o IAV é em São Paulo. São Paulo, desculpa. O IAV é o equivalente do IATEC em São Paulo, que é um curso também que dá certificação, um curso muito bom, tem treinamentos. O Clarec, que é o responsável lá, um cara muito sério, um cara que é sound design para teatro. Então você tem várias, como é que se diz, uma certificação muito boa lá em São Paulo. Mas infelizmente... E lá também tem como é que é, ESPN? Tem SPM, que nível universitário, você tem vários cursos de cinema, que aí você tem a USP com curso de cinema, você tem a FAP. Mas nenhum desses cursos é voltado pro áudio, né? Não, ele tem, na sua carreira, ele tem uma parte de áudio, né? Assim, mas, e normalmente, por exemplo... E lógico, tem as faculdades de música também, que normalmente tem uma ou duas matérias que são relacionadas à gravação mas ou muito poucas, né? A Escola de Música aqui do Rio mesmo tem algumas palestras, que eu até já participei de algumas, falando sobre gravação. Também, né? Na FRJ, tem mas não tem um curso núcleo específico. Bom. Eu acho que se a pessoa quer uma pós-graduação, alguma coisa assim, eu acho que até vale você procurar essas universidades nesse âmbito, mas acho que como graduação para os cursos de música talvez não seja isso, porque eu sei porque eu fui por esse caminho, né? Então. Você tem que saber o que você quer, né? Então, assim, você pode começar por um curso de música e ir para a aula do áudio. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que é flautista não sei se ainda é, mas ele era flautista da Sinfônica e é um excelente técnico de gravação de orquestra, né? Que já fez várias gravações quando estava na Globo. A gente, sempre que tinha uma orquestra para gravar, a gente falava com o Cláudio, vamos lá fazer, ele ia lá e fazia para gente. E eu acho que uma coisa que esse tipo de centro, e tem a Proclass, se você quiser alguma coisa mais coisa a Proclass é mais dedicado a softwares, quer dizer, ela não te dá um treinamento IAD, mas te dá treinamento na ferramenta. Exatamente. Que é isso também uma coisa que é muito importante, que às vezes o cara tem a ferramenta, mas não sabe usar, né? O cara tem lá uma chave de 10 bocas e usa só uma, porque ele só aprendeu a usar aquela uma, até que alguém apareça e ensine para ele usar a outra boca ou mexer. O que tem de gente que tem uma parafusadeira na mão e usa ela rosqueando com a própria mão, sem apertar o botão. Mas uma coisa que eu queria dizer é que nesse tipo de curso, você, além, lógico, do que você aprende, né, a convívio, né? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas que você conhece, a partir dali que você constrói já um networking, né? Porque muito provavelmente aquelas pessoas que você conheceu ali vão ser as pessoas que vão te dar um emprego no futuro ou que você vai trabalhar com elas. Vai ser um mentor. Exatamente. As pessoas que você vai conhecer e que você acaba criando uma rede de contatos que eu acho que é tão importante quanto o seu conhecimento, né? Seu conhecimento, se você está sozinho em casa, não serve para nada. Em qualquer área é super importante você ter um network ou ter uma referência de pessoas, né, que são tops na área, mas na nossa área de áudio e som, isso é muito mais importante. Porque é o cara que vai te dar chance de colocar a mão na massa, de trabalhar, de se aperfeiçoar, de aprender. Não, e outra coisa também é as pessoas que estão lá, que nem você, que estão querendo aprender. Porque você aprende junto, cresce junto e eles vão ser provavelmente seus maiores parceiros no futuro. Assim, aprender a ensinar são coisas fantásticas, porque quando você ensina, você também aprende. Né? Eu fui responsável pela Escola de Áudio dos Estúdios Globo, da Academia de Tecnologia da Globo, durante um tempo, e nesse tempo que eu dei aula, aprendi bastante, porque uma coisa é você ter aquilo para você, outra coisa é você ter que explicar aquilo para alguém que nunca viu na frente. Então, você tem que ter uma didática, você tem que aprender como explicar, você tem que repensar aquilo que você sabe, que para você já está lá, enraizado, mas que para outras pessoas não. Então, ensinar é uma arte muito interessante, porque você aprende demais. Eu acho que, para não se alongar muito, sim, isso aqui daria papo para várias e várias horas. Né? Exatamente. Inclusive, a gente vai trazer, né, a gente vai fazer entrevistas com alguns educadores para colocar no podcast também. Eu acho que acho que um dos principais objetivos desse podcast digamos assim, propagar informação sobre áudio, né? Exatamente. E aí, trazendo entrevistas, a gente quer fazer um podcast bem dinâmico, vai ser bem interessante.
E a gente vai tentar estar sempre pertinho de vocês aí, mandando o que precisar. Então, a gente aproveitou aí da São Paulo para a convenção da AS Brasil e fizemos uma entrevista lá com o Marcelo Claret. Ele é dono e mentor principal do IAV, Escola de Áudio Profissionalizantes de São Paulo. Bom, meu nome é Marcelo Claret, sou profissional de áudio, pouco mais de 30 anos. Fundei e dirijo o IAV, Instituto de Áudio e Vídeo, aqui em São Paulo, que foi a primeira escola dedicada à formação de áudio, focada nisso, né? Basicamente, né? Com uma estrutura própria e assim por diante. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente começou, a preocupação era quanto você quer pagar para um profissional desqualificado? Você como alguém que vai contratar o cara, né? Tipo, dá para não pagar, já que o cara não tem qualificação? Né? Então, como é que isso vai ser daqui a alguns anos? Né? Nós estamos falando de quase 30 anos atrás. Né? O IAV faz agora 25 anos de vida. Então, e a pergunta continua a mesma. Quanto você quer pagar para um profissional desqualificado? Exatamente. Então, assim, o objetivo original sempre foi você fazer com que o mercado se fortalecesse na qualificação para que você possa agregar valor àquilo que você faz. Porque senão vai ficar chorando o seu cachê para o resto da vida. Né? O que eu vejo é assim, é assustador, por exemplo, como as coisas mudaram nesses 25 anos. O perfil do nosso aluno há 25 anos atrás era um, e hoje é completamente diferente, porque é uma questão natural. Passaram-se 2 décadas e meia e tem um agravante, quer dizer, o mundo inteiro gira ao nosso redor e não fica parado. E, consequentemente, as pessoas em volta mudam. E aí você tem agora novos perfis de pessoas que procuram a formação. Né? E você tem que se adaptar, não só às novas tecnologias, mas também a essa nova linguagem de pessoas diferentes, novas, com uma outra visão do mundo. E agora, como é que eu explico para essa pessoa que é importante ela saber o que é 1 decibel, ou como usar direito o microfone e tal. Então, são desafios interessantes. O que eu vejo hoje é uma divisão perigosa entre aqueles que não estão no mercado, mas querem entrar no mercado e, por isso, buscam a qualificação, e aqueles que já estão no mercado e que, de alguma maneira... Tem que se manter no mercado. Tem que se manter no mercado. E aí surge um perigo muito grande, que é, você já está no mercado, você já está trabalhando, então sua quantidade de tempo dedicado diminui, né? Tempo que você pode se dedicar a estudar, e aliado a essa nova geração e a essa nova tecnologia que a internet nos oferece, e principalmente aos novos métodos que a internet te oferece, está me deixando preocupado, porque as pessoas estão muito imediatistas. Então, o que acontece? As pessoas buscam a pílula do conhecimento. Eu vou ali, faço um workshop e virei um profissional. Né? Virei especialista. Virei especialista naquele assunto. O famoso técnico do pendrive. Isso é assustador. Entendeu? Isso é muito perigoso. Porque como é que você vai fazer, por exemplo, um workshop, seja lá do que for, sem saber o que vem antes daquilo? Exatamente. Né? Então, é isso que eu costumo dizer há décadas, né? De que se você não tem a base conceitual fundamentada, você fica muito vulnerável. Então, é aquela história, o cara vai continuar falando, inverte a fase do direct. Quando aquele botãozinho não tem nada que ver com fase. E aí? Será que nessa altura do campeonato o cara não consegue dar um Google e pesquisar o que significa aquilo, entendeu? Então, certas situações que têm acontecido no dia de hoje me preocupam. Não como diretor do IAV, mas como profissional de áudio. Certo. Né? Agora, eu ficaria mais preocupado, você quer saber, se eu fosse aquele profissional
que acha que não tem tempo para estudar. Até porque quando você já é um profissional que você está no mercado, assume-se que você tem uma base de conhecimento, que você vai ter que apenas fazer um refresh, fazer um update, alguma coisa assim. E o cara que vem novo, ele tem que aprender tudo, inclusive o que você já aprendeu. Exatamente. Agora, a gente sabe, por outro lado, que mesmo o IAV já tendo 25 anos de vida, é muito pouco. Uma única escola, claro que existem outros cursos, agora já existem inclusive faculdades que estão caminhando para falar alguma coisa de áudio e tal, mas é muito pouco para a quantidade de mão de obra que a gente tem trabalhando, certo? Então, o problema disso qual é? Se o profissional... Desculpa, vou fazer um parênteses. O profissional que já está há muito tempo tem uma coisa que o estudante não tem, que é a experiência de todos esses anos. Exatamente. Né? A experiência profissional. O aluno tem o que esse profissional não teve, que é a base fundamentada. Então, o que eu ficaria preocupado, sendo esse profissional de 20 anos, 15, 10, 30, uma hora esse estudante, que tem toda a base de fundamentação, de conceito, que eu não tive, porque não tive essa oportunidade, ou não estudei o suficiente, uma hora ele vai ter experiência. E ele vai ter condição de pegar uma experiência muito mais rapidamente do que o outro. Com uma velocidade muito maior. Muito maior. É o que eu digo. Eu também não estudei áudio. Não tive essa oportunidade. Porque quando eu comecei não existia essa possibilidade no Brasil. E para você sair do Brasil e estudar em outros lugares, era extremamente caro e assim vai. Eu vendi um apartamento para isso. Então, pois é. O Luiz fez quase isso também. Então, mas acontece o seguinte, você não pode ficar parado em cima dessa sua experiência. Isso é um perigo. Isso é um perigo para o profissional. Né? E eu demorei para aprender, por exemplo, assuntos que hoje eu explico em uma semana de aula, eu demorei 15 anos. Então, a quantidade de tempo que você perde pelo fato de você não ter uma formação focada, né, estruturada, etc., é uma quantidade absurda de tempo. Então, eu fico chocado com como as pessoas não se dão conta de que, às vezes, 5 semanas da vida dela podem economizar 15 anos. 15 anos. E 15 anos de evolução, 15 anos agregando valor ao trabalho dele. Porque se você aprende num curto espaço de tempo, de forma fundamentada, você vai poder usar isso nos seus próximos 15 anos, aliado à sua experiência. Exatamente. Né? Então, é assustador. Então, o que acontece? Hoje está se multiplicando essa coisa do cara que vai se formar num workshop. O cara faz um workshop de 1 dia, 2, 3, que seja. Isso é expert. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Claro, tem muito a ver com a economia nossa também, numa situação que, se o cara parar 5 semanas... Sem dúvida. Ele, na situação atual, onde um profissional de áudio, normalmente, ele não tem nenhum respaldo empresarial de estrutura, ou ele é freelance, ele trabalha com cantor, ou ele trabalha com um estúdio e tal, ele não tem a possibilidade de, olha, eu vou parar para pensar minha vida, 5 semanas, ele vai ter que fazer aquilo durante. Vai ter que fazer durante. Tá. Considerando isso, você acha que há possibilidade do cara fazer alguma coisa tipo EAD mais sério? Porque a gente sabe que tem muito EAD por aí que... Existe. A internet, você, assim, tem informação, muita coisa, né? Digamos assim, é um oceano de informação com um palmo de profundidade. Eu tenho, inclusive, dito isso todas as vezes que começa uma turma nova no IAV, eu falo isso. Ninguém precisa estar aqui para aprender. Não precisa. Você tem hoje na internet o que você quiser. Você tem as bibliotecas de qualquer lugar do mundo à sua disposição. Né? Só que tem um problema. Você vai ter que filtrar. Exatamente. Você não tem experiência. Você não tem a capacidade, talvez, de fazer esse filtro. Você vai ter que fazer essa pesquisa bem feita e pode ser que você receba informações que você desconhece
e que, na verdade, não são bem as informações que você corretas. E assim por diante. Então, você está num risco muito grande. Né? Quando você vai para dentro de uma instituição, aí é diferente. Deveria haver, pelo menos, uma responsabilidade em relação àquilo que está sendo transmitido. Né? Porém, eu tenho cada vez mais encontrado justamente essa dificuldade das pessoas falarem, bom, mas eu não posso vir para cá, para São Paulo, passar 5 meses ou 5 semanas, não posso deixar de trabalhar e vir aqui 3 horas por dia e etc. Muito bem, então você tem que arrumar uma solução para a sua vida. Né? Você tem que procurar uma opção que caiba na sua possibilidade de vida e assim por diante. E o IAV sempre teve uma preocupação muito grande com o que o aluno está absorvendo de informação. Por isso que a gente faz tantas provas práticas, tantas provas teóricas dentro do curso. Porque senão como é que você mede o que o aluno está de fato aprendendo? Então, eu acho que o ensino à distância ele é muito interessante, muito importante. E não tem como você fugir disso. O futuro vai ser isso. Mas ele não pode ser a única solução para o aprendizado. Tem que ser como um complemento, né? Como uma coisa que você está ali para dar um exemplo melhor. Você levantou um ponto que eu achei muito interessante, que como é que a pessoa, você vai ter certeza que a pessoa está escutando da maneira correta, né? Pois é. Um ponto que eu acho que é muito legal, assim, e que eu acho que é uma coisa muito falha, pelo menos, falha não, mas uma coisa que tem uma lacuna, assim, é profissionais que sabem ouvir, né? O que você acha, qual que é a importância que você dá para um treinamento auditivo, ensinar a pessoa a ouvir o som? Não, isso é fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém nasce sabendo ouvir, nem quem tem ouvido absoluto. Você não nasce sabendo. O saber ouvir é um processo contínuo de treinamento. E muito mais do que treinamento, condicionamento. Né? Então, você precisa saber ouvir para trabalhar com áudio? Não. Tem tantas funções que você pode fazer. Por exemplo, imediatamente, eu vou trabalhar numa empresa de sonorização montando o sistema. Eu não preciso saber ouvir. Trabalho mecânico. Eu preciso saber lá ligar o sistema, deixar tudo funcionando, configurar o que o cara pediu, né? Atender o rider e acabou. Então, existem áreas de trabalho que você não precisa necessariamente ter um ouvido educado. Agora, se você vai gravar, se você vai editar, se você vai fazer pós-produção, se você vai mixar, e se você não souber ouvir de fato. Agora, a gente tem que aprender a ouvir, é um condicionamento cerebral. Muito mais do que, vou treinar o meu ouvido. O seu ouvido, na verdade, é só um instrumento. Você tem que condicionar quem comanda o ouvido. Exatamente, você tem que treinar a interface. Exatamente. Então, nós temos diversos exercícios durante o curso, desde a primeira semana, com esse objetivo. Tem um, por exemplo, que o aluno vai lá para os laboratórios, e nossos laboratórios são individuais, então ele põe o fone de ouvido, ele sozinho, no equipamento, pega cada um dos instrumentos e pega lá um equalizador gráfico de 31 bandas e mexe em todas as frequências. E ele tem a obrigação de anotar tudo o que aconteceu com cada uma das frequências que ele mexeu. Por quê? Porque se ele não aprender a pesquisar quais são as regiões de frequência, o que cada frequência faz com cada um dos instrumentos e assim por diante, como é que eu vou começar a chegar para ele e falar assim, então, nessa voz está faltando 5K. Mas o que é 5K numa voz? 5K numa voz tem o mesmo efeito de 5K num tom-tom? Então, como é que o cara vai saber isso se ele nunca fez um exercício? Né? Se ele nunca condicionou o cérebro dele a saber o que significa isso num determinado momento, né? Ou num instrumento e assim por diante. Então é fundamental o treinamento. A gente vê muito, por exemplo, técnicos hoje em dia que, devido à tecnologia estar bem acessível, 20 anos atrás você não conseguia gravar fora do estúdio. Hoje em dia você grava em casa. Você Exato. brinca de gravar em casa. E o perigo está aí, que o cara acha que ele já sabe fazer, já sabe gravar, já sabe fazer tudo. Ele não ouve. Por exemplo, ouvir um instrumento acústico. Eu sinto muita dificuldade nas pessoas em ouvir. O cara está sempre procurando um plugin para resolver um problema. Ele não resolve o problema acusticamente. Ele está procurando a solução através de um plugin.
É isso. E aí começa a aparecer os plugins miraculosos, daqueles nomes todos, não sei o que lá, que vende por uma fortuna. Você vai ver, faz a mesma coisa que o outro do lado faz, que custou Ou às vezes você nada. nem precisa do plugin, né? E- Só virar um pão para casa. Exatamente. Isso também é uma boa questão. O que um treinamento, assim, entre aspas, formal, né, pode ajudar na pessoa que quer ser o próprio produtor, o produtor dela mesma, né? Então, a gente recebe muitos alunos com esse perfil. Muitos. Hoje em dia, eu diria até que é a maioria. Pessoas que têm como objetivo produzir o seu próprio som, sua música, compor e assim. Então, isso significa que ele vai ser esse cara aqui na casa dele, vai comprar um computador e, no máximo, uma interface e vai fazer as coisas dele na casa dele. Eventualmente, um microfone para gravar umas coisas acústicas. Então, tem muito disso. E eu acho interessante, porque as pessoas desse perfil que vêm até o IAV, elas estão, de fato, preocupadas em aprender para fazer direito. Não, então, tem um outro perfil que é aquele que sabe que ele tem a limitação da capacitação técnica, então ele vai buscar esse aperfeiçoamento, e isso é muito positivo. Nós tivemos várias palestras hoje aqui na ES falando exatamente sobre isso. Quer dizer, não tem como você fugir, e eu acho ótimo, porque principalmente a produção musical, a composição, a criatividade, ela não tem tempo. Amanhã eu quero que você venha, viu, dona criatividade? Ou seja, amanhã eu preciso ser criativo. Hoje eu estou com saco, amanhã tudo bem. Então, mas às vezes o cara acorda às 3 horas da manhã porque está sonhando com uma melodia e ele fala, cara, eu preciso registrar isso. Então você entra no computador e faz. Então, o que essa tecnologia proporcionou para a criatividade, comparado com a nossa época, se o cara tivesse uma ideia às 3 horas da manhã, ele ia ter que, sei lá, rabiscar isso num papel. Bom, você trabalha, fora a parte educacional, você trabalha no campo, sei lá, quantos anos? Teatro, 30 um monte de coisa. 3, eu acho. Teve uma vez, assim, que você fez uma cagada mesmo? Assim? Cagada um monte. Mas assim, várias. De queimar. Por exemplo, a gente fazia a cagada mais homérica, que todo mundo vai lembrar que é da minha época, é fazer bateria de Twitter. Você juntar um monte de Twitter um do lado do outro para falar que você estava fazendo um som com mais potência. Isso é a coisa mais imbecil que eu... Não, mas eu digo assim, alguma coisa que você acabou errando e que... Graças a Deus, eu não lembro das coisas erradas que eu fiz. Acho que você vai esquecer, o meu filtro é alto. Eu prefiro lembrar das coisas que eu fiz que foram um grande diferencial. Lembrei de outra agora. Estava na primeira festa de peão de Embu das Artes. E aí eu fui como técnico responsável da empresa de locação. E aí eu cheguei para o cara da festa, cadê o gerador? Não, tá ali, aquele é o seu gerador. E o resto? Não, o resto vai ligar no poste. Eu falei, cara, não faça isso. Não faça isso com o seu evento. Não, porque é muito caro, não sei o quê. Nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Eu falei, bom, tá tudo certo. Então, é assim, esse gerador aqui vai ficar só para o som. Eu não vou deixar ninguém mais usar. Tá certo? Tá bom. O que aconteceu? Os caras chegaram a trocar o transformador durante o dia para usar à noite, trocaram o transformador. Só que, cara, como é que você vai alimentar um parque de exposições com um transformador e alimentando roda gigante, o parquinho inteiro, mais a iluminação do show? Naquela época não tinha LED, né? Não, então era 250 kVA no mínimo só de luz. E assim eu falei, bicho, é perigoso. Não, vai dar. Beleza. O que aconteceu no meio do Caravana do Gugu? Lembrei. Caravana do Gugu, plum, caiu a cidade inteira. Menos o gerador. Mas o som ficou funcionando. Aí eu lembro que as megalights, o segurança desceu do palco com as megalights iluminando todo mundo. Aí eu falei, cheguei, o cara, agora vai lá e bota um cara que é mestre de cerimônia para segurar o povo. Porque a única coisa que está no ar é o som. Então faz ele controlar as pessoas. Daí você entende o porquê que, por exemplo, numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, o som não é tratado como um acessório. O som é um artigo de segurança pública. Onde você pode dar instrução, você pode coordenar. Acabou. Deu um problema.
um cara que tem o domínio da massa pega um microfone num sistema de som que não vai falhar e tudo vai dar certo, todo mundo calmo, tranquilo, etc. Pô, Clara, muito obrigado. Tá? Que Te alugou isso, bastante é aí, um mas vai ser prazer, muito uma legal. delícia falar sobre Tá. áudio, sobre educação. E quando a gente começar a fazer os ao vivo, a gente vai chamar você de novo. Fechou. Maravilha. Valeu. Obrigado. Obrigado. Abraço. Obrigado. Então, se você gostou, muito bem, parabéns. Você tem bom gosto. Exatamente. E vai voltar de novo, vou ouvir. Escreve para sonocast@gmail.com, porque a gente não tem domínio, a gente não tem dinheiro para isso ainda. Mas manda sua crítica, sua sugestão, os seus parabéns, o seu puta merda, não parem de fazer isso. Exatamente. E é isso. Por enquanto a gente ainda está na sala de jantar do Luiz e vamos continuar um certo tempo nela, mas a gente vai... Logo a gente vai para os estúdios Roncone de gravação. A gente vai aos pouquinhos melhorando, tá? Daqui a algum tempo vocês vão ver também a nossa carinha aí no podcast. Por enquanto a gente só vai falar de áudio. Muito bem. O Vamos que lá. tá rolando? O que tá rolando por aí, né? Então, roda a vinheta. O que tá rolando? O que tá rolando, não sei nem se vai ficar esse nome que tá rolando, que é meio provisório ainda. Mas cinema. Nesse mês de O que você foi assistir, junho, Luiz? a gente teve alguns filmes que entraram em cartaz, no mês de maio, principalmente no final do mês de maio também. Porque essa é a alta temporada americana, né? O verão americano. Um monte de blockbuster pra gente tem que engolir tudo isso. Mas vamos engolindo, tem coisa boa. Tem coisa que é meio indigesta, mas tem coisa boa. Eu assisti 2 filmes infantis. Minhas sobrinhas estão em Curitiba, eu não tive nem desculpa. Eu fui assistir eu e minha esposa, o Aladdin. Aladdin. Eu também assisti Aladdin. Aladdin eu achei muito bom, muito interessante. Eu gostava muito do clássico da Disney, o desenho, né? A Disney está fazendo agora uma série, né? Porque ela fez Aladdin, está fazendo Rei Leão. O Rei Leão estreia agora em julho. Quer dizer, ela está humanizando os desenhos, ou seja, fazendo os desenhos com fazendo dinheiro, né? Está fazendo dinheiro, principalmente. Porque que coisa mais fácil de você ganhar dinheiro do que relançar alguma coisa que já fez sucesso e vai fazer sucesso de novo. Sempre. Vai fazer sempre. Eu quero ver ela agora. Eu quero ver ela lançar Branca de Neve e os 7 Anões. Isso eu quero ver. Esse eu quero ver. O Tyrion do Game of Thrones e todos os amigos dele. Exatamente, porque agora ele está desempregado, então ele vai poder fazer. Ele está desempregado agora, ele vai poder fazer Branca de Neve e os 7 Anões. Entendeu? Mas assim, Aladdin eu assisti, achei muito interessante também. Will Smith dá um banho para variar. Mas eu não sei, eu ainda prefiro o gênio original, que foi o Robin Williams. Né? A voz do Robin Williams. A voz do Robin animação Williams. Não. Enfim, se bem que esse aí também, né? Ele como gênio... Não, ele mesmo admitiu que nunca seria igual ao Robin Williams, numa entrevista. E outra, teve uma coisa só que eu achei bem ruim nesse filme, que foi a forma com que eles retrataram digamos assim, a cultura oriental, que não é árabe, não é persa, não é... É meio... E ainda colocaram uma coisa hindu ali, que é aquelas dancinhas e tal, que é indiano. Exatamente. Ou seja, continua com essa estereotipicação do Oi? Por isso você não sabia onde é que ele vinha de algum lugar. E aí na verdade, mas... Nem tinha no mapa. O que eu saiba, Ágraba é para ser Bagdá, né? Então seria árabe mesmo, né? Mas é uma licença poética. Licença poética. Viraram uma grande mistura ali, e eu não sei até que ponto isso... Lógico que pra gente que não tá acostumado com essa cultura, é muito legal de ver, assim, tudo colorido, e danças, e pessoas de barriga de fora, e... Efeitos especiais, mas pra quem é de lá, talvez não goste tanto. Exatamente. E qual outro que você viu? Eu vi Detetive Pikachu. Pikachu! Excelente. Mas ele não fala Pikachu, ele tem voz de gente, então nem graça tem. Na verdade, apareceu o crédito para a dubladora oficial do Pikachu lá no final do filme, mas tem poucos momentos que o Pikachu é um Pikachu de verdade. Tem um amigo nosso que trabalhou com a gente que faz a parte de animação, o Ian
E a parte gráfica lá. Parte gráfica lá. Eu fiquei pra assistir, assim, coitado. O nome dele aparece num bolo falei de pra ele que ficava mais de até o 300 final. nomes. Mas tá lá. Eu achei, lá. mas foi difícil, mas achei. Tá lá. A animação muito bem feita, né? A animação é bem feita. A forma com que ele interage o mundo real e o mundo artificial é legal. A pelúcia do Pikachu. O jeito que eles criaram o universo Pokémon, assim, num mundo realista também. Chuparam um pouquinho, né? Pegaram aquele trechinho do Inception lá, como é que chamava o Inception mesmo? Ah, não, ali tem um monte de coisa que o mundo chupada, dobra no meio, né? Mas foi legal. Eu gostei também. Pro que era, assim, quando saiu um filme chamado Detetive Pikachu... não soa bem. Como é que é? A expectativa é o maior inimigo do sucesso. Então, como não esperava nada, teve um pouquinho, então já fiquei muito feliz. Né? Bom, eu tive uma chance de ver uma coisa muito legal também essa semana, que foi o Rocketman. Do Elton John. Elton John. Eu gostei bastante, eu achei o filme assim bem legal. Tem aquela velha apelação para as coisas, né, de homossexualistas do Elton John, que poderia ser um pouco mais discreta, mas como foi no do Fred Mercury, aí eu vou contra a sua opinião, Roncone, porque eu acho que essa foi uma coisa que faltou no filme do Queen. Você gosta? Não, mas eu achei que, assim, o Fred Mercury era conhecido justamente por ser um porra louca, inclusive nesse sentido, né? Exatamente. E foi uma coisa que eu acho que foi dado uma amenizada ali, justamente para ele ter mais acesso. E o filme do Elton John, na Rússia, eles censuraram essas partes Imagino. Eu acho que o do Elton John, isso foi colocado mais para dar um contraste ao amor que ele queria, que ele não teve, né? Que acabou virando um amor físico apenas, né? Que é o amor que ele sempre quis. Mas achei o filme bem interessante, a colocação da trilha sonora bem legal também, né? Achei falta de alguns hits, como o Skyline Pigeon, né? Não tem nem menção no filme, mas me fez lembrar Crocodile Rock, que fazia muito tempo que eu não via. Foi o começo. Eu vou te falar que eu não sou um grande fã de Elton John. Quer dizer, eu conheço os chavões ali, mas mesmo assim não sou um grande fã. Você vai ouvir de novo agora no Rei Leão. Tem isso também. Circle of Life do Elton John, cantado por ele, é muito bom também. E uma série que eu tô assistindo agora, que eu achei muito boa, me surpreendeu positivamente, é uma série aqui da casa, né? Do Chipados da Globo, assistindo o Globoplay. Eu não vi ainda, não. É muito boa, é muito interessante, assim, é um humor diferente, assim, ele chega... tá no limite entre o constrangedor, que, né, aquele estilo Se Beber Não Case, que você chega assim, que você se sente mal pelo personagem, e aquela situação te deixando um constrangedor desconfortável, e uma coisa dos personagens serem estranhos. Mas o fato deles serem pessoas que não são pessoas normais, isso eu gostei muito. Não assisti a série inteira ainda, assisti até o 3º capítulo, mas estou gostando bastante. É uma série curtinha, acho que tem 6 episódios. E recomendo. 8. E, logicamente, é estranho, né? Porque tem muita gente que eu conheço envolvido na série mas dessa produção de humor da Globo, eu acho que tem sido muito, muito bom. Eu assisti também, falando em série, eu estou assistindo uma série muito interessante Netflix, que é Coisa Mais Linda. Ela é bem interessante, que é uma série sobre o começo da Bossa Nova no Brasil, no final dos anos 50, começo dos anos 60, de uma garota paulista que vem para o Rio e descobre que foi traída para o marido e tal, ficou sem grana, mas ela quer continuar com o sonho dela, quer montar uma casa de shows no Rio. Eu vi a chamada e não me pegou. Mas vale a pena. Primeiro porque, assim, a qualidade é muito boa. A qualidade de captação de diálogo é fantástica, assim. E se tem coisa dublada, tá muito, muito, muito dissimulada, porque você não percebe muito dublagem. A música também é boa? A música é boa, bossa nova. Uma coisa que eu não gostei dessa série foi a trilha sonora do Chipados. Não me pegou. A música de Coisa Mais Linda é bossa nova, ou seja, a música estava tocando naquele momento, é bem interessante. E é uma produção totalmente paulista.
por incrível que pareça. Ela tem algumas cenas gravadas no Rio, mas toda a produção, captação é toda do pessoal de São Paulo. E Achei começa muito os legal. carioca a falar que paulista não sabe falar de samba e etc, etc. Enfim, não posso opinar, né? Não é uma coisa que faz parte da minha geografia. Bom, ficamos por aqui, Luiz? É isso, né? Temos É aqui isso, um né? programa piloto, provavelmente não vai ao ar, mas a gente vai mostrar para uns amigos, vamos ver que eles vão a opinião deles, né? Pode ser sincero ou não, vai depender de se quiser continuar a amizade ou não, mas a gente vai mostrar para alguns amigos para saber, né? Como todo piloto, né? Quando você faz um piloto, né? Quando você faz um programa piloto, você mostra para uma plateia selecionada ali para saber o que mexer, o que não mexer, e depois você não ouve nada do que eles fazem, continua fazendo como você faz. Eu achei que ficou muito legal. E tem que fazer uma edição boa aqui, cortar tudo que é porcaria e fazer de conta que a gente não pensa para falar e que a gente sabe falar muito bem, o que não é verdade. O que não é verdade. Se você tiver alguma crítica, sugestão, proposta de pauta, ou só quiser mandar um abraço pra gente, escreva pro sonocastpro@gmail.com. A gente vai estar ansioso para receber os seus comentários. Então, Luiz, boa noite, divirta-se, até o próximo. Então tá, para você que tá ouvindo, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião e até mais. Exatamente, até mais, gente. Roda a vinheta.